por uma combustão completa, quais são os produtos formados por uma combustão incompleta, tá? Mas daqui a pouquinho, na segundo bimestre, na frente 2, a gente vai estar falando sobre essas combustões. Aí depois, nós vamos balancear os coeficientes das reações. No Enem já vem balanceado. Até hoje não vi nenhuma questão do Enem envolvendo cálculo secométrico, envolvendo reações assim, que não veio balanceado, tá? Nos outros vestibulares, que o tempo é maior, as questões são menores, né? São menos, né? É menor o número de questões, então às vezes pode ser que não venha balanceado. Mas normalmente o exercício fala na questão não balanceada, tá? Na reação não balanceada e continua o raciocínio. E depois que eu, balancei, tá balanceadinho, eu já vou estabelecer quais são as grandezas que eu vou usar. Normalmente, eles me dão 2 grandezas para eu estar fazendo uma comparação. Ou mol com massa, ou massa com massa, né, que é o mais comum. Por que é o mais comum? Porque como a gente faz cálculo secométrico muito nas indústrias, nos produtos comercializados, e a gente trabalha, principalmente no Brasil, com a grandeza que a gente trabalha para comercial é massa. Então, por isso que grande parte dos exercícios eu percebo que vem trazendo muito em massa, tá? E vamos relacionar com os problemas, tá? Então, vamos lá, exemplificando. Então, eu tenho aqui, ó, de novo a formação da amônia, né? Então, eu tenho 1 mol de N2, 1 por causa do coeficiente, reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Então, 28 gramas, onde que eu obtive esse 28 gramas? Na tabela periódica, tá? Reagiu com 6 gramas, por que 6 gramas? Ó, 3 vezes 2 vezes 1, né? Porque cada hidrogênio pesa 1. Então, esse coeficiente, ele multiplica tudo que tá ali. Igual aqui, ó, o NH3, o N, ele pesa 14, o H, 1. Então, vai ser, ó, 2 que multiplica 14 mais 3, tá? Por isso que vai dar 34. 14 mais 3 vai dar 17. 17 vezes 2, 34, entendeu? Então, esse coeficiente, ele multiplica as massas que estão ali. Então, eu gosto até de, quando a gente vai achar a massa, né, de acordo com a reação, eu gosto até de colocar em parênteses, achar a massa separada, depois vir multiplicando pelo coeficiente, tá? Se falar em moléculas, no caso aqui é moléculas, né, porque tá tudo em fórmula molecular, qual que eu vou usar? Então, 1, sempre o padrão é que 6,10 a 23. Então, se é 1, 6,10 a 23. Se é 3, 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23. 2 vezes 6, 12 vezes 10 a 23. Se falar em volume da CNTP, que são tudo moléculas gasosas, não pode aparecer um exercício que vem em volume da CNTP. Então, CNTP, 22,4 litros. Então, vai ser 22,4 litros, reage com 3 vezes 22,4 litros, 67,2, que forma 2 vezes 22,4 litros, 44,8 litros, a CNTP, tá? E se me falar volume, sem querer falar de condições normais de temperatura e pressão. Então, quando eu tenho substâncias gasosas, os coeficientes também a gente pode, identificá-los, estabelecê-los como volumes das substâncias gasosas. Então, aqui eu tenho um volume de N2 que reage com 3 volumes de OH2, formando 2 volumes de H2, né? Então, a gente também pode olhar os volumes, eles como volume, para dar uma ideia se está expandindo a reação ou se ela vai contrair. Nesse caso aqui, como eu vou ter 4 volumes do lado dos produtos, dos reagentes, então eu sei que se a minha reação estiver correta, eu tinha 4 volumes, ela vai contrair, tá? Para obter 2 volumes, certo? Tá bom? Peraí. Então, exercitando. Então, vamos lá, né? Passos básicos para resolução de exercício. Então, que massa de enxofre reage com 1,2 gramas formando sulfeto de ferro 2? Então, que massa? Então, massa eu já vou lembrar. Então, massa eu já sei que é massa molecular. Reage com 1,2 gramas.
Então, de novo, de ferro. Então, de novo, são 1,2 gramas. Gramas é massa. Então, vamos lá, ó. Ó, a massa do enxofre é 32 gramas, tá? Reage com 56 gramas do ferro. Então, se eu usei 1,2 gramas, se eu não usei 56, na verdade eu usei só 1,12 gramas, qual que vai ser a massa de enxofre que vai reagir? X. Então, para essa reação, né, com 12 gramas de ferro, eu vou precisar de 0,62 gramas de enxofre. Entenderam? Tá? Então, massa. Então, igual eu falei, a maioria dos exercícios dá tudo em massa. Por quê? Porque como a nossa unidade de medida, a nossa grandeza usada para comercializar produtos, grande parte é sólido, então a massa é uma grandeza muito usada, por isso que eles pedem muito massa, tá? Vamos ver outro aqui, ó. Então, olha lá, que massa de água é obtida na reação de 8 mols de gás oxigênio com hidrogênio suficiente para consumir todo o oxigênio? Então, vamos lá. Que massa de água? Água, então a água me pediu massa. E no oxigênio me falou mol, 8 mol. Então tá, então tem a reação. Observei, ela está balanceada. Então, primeira coisa, tem que observar se está balanceada. Na outra eu não fiz essa observação, né? Então, só voltando aqui, ó. Na outra, deixa eu só voltar aqui pra gente ver a outra, ó. FES, FES. Esqueci de fazer a observação, porque não falou nada, está balanceada. Então, eu tinha que olhar de acordo com os produtos para ver se está balanceado. Então, aqui, ó, me deu a reação, né, já balanceada. Toda vez que eu já ver uma dica, eu vi que tem alguns, né, coeficientes, pode saber que ela já está balanceada, né, porque não ia aparecer esses coeficientes à toa. Agora, aquela lá não tinha coeficiente, eu, né, cometi um erro, eu tinha que ter olhado se está balanceado, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu já vi que está balanceado, aí eu vou ver. A grandeza que usou do oxigênio foi mol. Então, eu vou, mol, onde que eu vou obter? Então, eu tenho que olhar o coeficiente. Qual é o coeficiente que está sendo usado nessa reação? 1. Então, 1 mol reage para formar. Tá. Da água me falou em massa. Então, para simplificar o meu cálculo, não preciso colocar 1 mol reage com 2 mols, 8 mols x, não. Eu já posso colocar direto, fazer uma regra de 3 só. Como eu estou falando pro oxigênio é mol, então 1 mol de oxigênio forma 18 gramas de H2O. Ah, Rosane, mas aonde você tirou esse 18 gramas? Esse 18 gramas eu tirei da massa da água. Só que aqui, entendi porque que colocou 16 mols aqui, ó, tá? Então vamos lá. Ó, 1 mol de oxigênio, aqui tá, eles fizeram uma coisinha errada aqui. Ó, 1 mol de oxigênio forma 2 vezes 18 gramas de H2O. Por que 2? Porque cada molécula de H2O pesa 18 gramas. Como eu tenho duas, tá? 8 mols, né? Então, eles colocaram aqui o 2 e multiplicaram aqui com o 8, tá? Então, eu não observei que eles fizeram isso para dar o resultado aqui, ó. Não, então, para ficar correto, 1 mol, da onde que eu tirei esse 1 mol? Da reação química, da equação. Forma 2